Junto com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, um fim apontado por muitos como precoce, vários questionamentos surgem, é natural. Para debater os cenários da Canarinho no próximo ciclo de Copa do Mundo, né, de 2022 no Catar, convido aqui Fernando Barros e Gustavo Luquezzi, ambos da Folha de Pernambuco, eu, Geison Macedo, de esportes, também os dois de esportes. Vou começar questionando aqui os dois em relação a Tite. Acabou a Copa do Mundo, vai para frente do espelho. Qual é a avaliação que Tite deve fazer, vocês no lugar dele, devem fazer em relação ao trabalho, né, que foi feito? Se você olhar o que Tite fez de errado, é um tempo muito curto. O Tite pega pós-Copa América ali, centenária, e ele passa 2 anos de ciclo. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Ao mesmo tempo que era um remédio, o Tite ser insistente com os jogadores-chave, jogadores que ele trabalhou, que ele confiava, também foi um erro essa insistência no final. Alguns caras, não só que ele trabalhou, alguns caras não estavam mais rendendo, era hora de trocar, faltou um pouco mais de ousadia. Na minha humilde opinião, faltou essa ousadia. Mas nada que comprometa o trabalho do Tite não. Copa do Mundo é assim, um detalhe ou outro elimina, de uma bola para outra que torna um herói vilão e vilão herói. Ousadia é a palavra-chave, Fernando? Ou tem mais alguma coisa além da ousadia? Talvez tenha sim faltado um pouco de ousadia, mas eu concordo com o Gustavo na questão de Tite repetir algum vício que treinadores do passado na seleção tiveram, que é um apego a certos jogadores. Parece que ele criou aquela coisa dos homens de confiança que já renderam bem com ele, tanto em time como em seleção, e insiste em jogadores que claramente não estavam realmente dando muito certo. Um caso bem claro na Copa, acho que foi Gabriel Jesus, que apesar de sua importância tática, não estava sendo suficientemente efetivo para a equipe. Principalmente quando você tinha uma sombra como Roberto Firmino, que sempre que entrava, o time melhorava, parecia como uma opção, já estava dando uma amostra muito clara que ele estava merecendo aquela vaga como centroavante. Talvez o Marcelo também. Marcelo também. Marcelo foi uma coisa estranha. Marcelo é indiscutivelmente um dos melhores laterais esquerdos do mundo, talvez o melhor. Mas o próprio Tite mostrou a todo mundo que a defesa e o time ficavam mais equilibrados com o Filipe Luís. Certo? Quando o Marcelo jogou, o Brasil levava muita bola pela esquerda, nos contra-ataques, bola nas costas dele. E Filipe Luís entrou bem, preencheu aquele espaço. E quando o Tite teve Marcelo de volta, quis confiar nele, era um dos capitães da era dele. E aí colocou o Marcelo para jogar num jogo crucial como foi a Bélgica. E os próprios belgas declararam após o jogo que insistiram nessa fraqueza que o Brasil tinha, que era esse lado esquerdo com Marcelo e suas subidas ao ataque. Com esses erros expostos, né? Você falou alguns, o Fernando falou outros. Como você vê o prestígio de Tite perante os jogadores? Por exemplo, no caso de Firmino. Firmino, vê lá que ele fez o gol, entrou no segundo tempo da partida contra a Costa Rica, Sim. se eu não me engano. Entrou no primeiro jogo também. Entrou contra a Suíça também. Enfim, mostrou mais Geralmente melhorou o time. Mostrou mais qualidade que Gabriel Jesus. Sim. E ele vê que não teve a oportunidade que merecia. Como é que você vê o prestígio e a confiança de Tite perante os jogadores? Eu acho que não muda tanto assim. Talvez se o Brasil tivesse passado da Bélgica, ele já tivesse tirado Gabriel Jesus para a semifinal. Eu acredito que ele não continuaria. Apesar de ter essa insistência e meio que essa dívida de gratidão Gabriel Jesus, que foi o centroavante que ele encontrou e que correspondeu logo assim que ele assumiu a seleção. Mas eu acho que o prestígio dele não está abalado com os jogadores, não. Um dos grandes diferenciais de Tite em relação aos outros treinadores do Brasil, acho que é justamente isso. Os jogadores respeitam muito o Tite. Sabe? Com o Dunga a gente vê claramente que não havia essa subordinação toda, não havia tanta obediência tática. Com o Tite parece que ele tem esse aspecto meio paizão, mas também entendedor de futebol. Então eu acredito que na relação jogador-treinador, acho que não tem nada muito estremecido aí não. A gente está... A Copa do Mundo está prestes a acabar, mas 2019 é logo ali e a gente tem uma competição muito importante que é a Copa América. No Brasil. Exato, no Brasil, em casa. Na tua opinião, virou obrigação ganhar a Copa América em casa para esse time? É sempre obrigação, né? Acho que vencer Copa América, ir bem nas eliminatórias, em primeiro ou segundo com a Argentina ali, é sempre obrigação. Agora, se você interrompe esse ciclo do Tite, e eu acompanhava uma conversa tal qual surreal entre Fernando e nosso editor Zé Neves, sobre tirar o Tite para dar chance a novos, porque o ciclo às vezes é muito pesado, cria alguns vícios. Eu pesquisei, me deu o trabalho de pesquisar rapidamente. No Brasil, realmente, alguns treinadores pegaram o processo em cima e foram campeões. O Filipão, em 2002, ele assume em 2001. O Zagallo assume em 69, é campeão em 70, mas são casos à parte.
O Aimé Jacquet, pela França, em 98, ele é sub-93. O Beckenbauer, campeão em 90, ele é sub-84. Tinha sido vice em 86. Tinha sido vice em 86. Então, assim, é um ciclo muito longo. Às vezes acontece, porque a Copa do Mundo tem essa magia de você, numa bola, tirar um grande. Numa disputa de pênalti, no jogo truncado, você tira uma Espanha, tira uma França. Mas a probabilidade é muito maior quando você tem esse ciclo longo. E aí, o Joaquim Low, a prova viva disso, pós-2006, ele assume e é campeão em 2014 só. Se a gente interrompe essa coisa do Tite, a gente vai bater em ponta de prego e achar que tudo vai mudar, e nem tudo muda. Você tem que ir com a escola, você tem que ter convicção. Você tem convicção no Tite? Vai. Só não deixa a CBF mandar. Agora falando um pouco de renovação de equipe e a próxima competição, a mais importante, em 2019. Quero questionar a Fernando Barros o seguinte. Sendo você Tite, se é que será necessário começar uma renovação, você já faria essa renovação agora, começaria a mudar as mudanças agora ou pós Copa América 2019? Eu acho que aí vai um pouco da relevância dos próprios jogadores, da importância. Jogadores como Thiago Silva e Miranda, os dois têm 33 anos, eu acredito que não vão estar em condições de jogar a Copa de 2022. Porém, acho que o ciclo deles também não deve se encerrar aí, até mesmo para... Primeiro que eles têm muito mais experiência na defesa que os outros jogadores, os outros zagueiros promissores que a gente tem, né? Poderia ter uma passagem de bastão mais tênue, mais amena nesse sentido. Já outros jogadores, como Felipe Luiz e Pedro Jeromel, ambos têm 32 anos, eu acho que já podia encerrar meio o ciclo deles. Não vejo os dois com esse futebol todo, principalmente quando na Copa 2022 eles já vão ter 36 anos, e há outros nomes para as posições deles que já podem ser testados a partir de agora. No caso assim, Thiago Silva, Miranda, são experientes, beleza, eles podem continuar por um tempo e ir saindo aos pouquinhos da seleção, entendendo que o tempo deles está passando. Mas outros jogadores que não sejam exatamente importantes, indiscutíveis, aí realmente acho que a gente já poderia começar a oxigenar, uma mudança. Na lateral esquerda, por exemplo, Alexandre foi um nome que muita gente já queria que fosse para essa Copa, sabe? É um jovem que está despontando bem. E há outros bons jovens surgindo nessa posição, como Jorge, que era do Flamengo, e Guilherme Arana, que era do Corinthians, hoje está no Sevilha, Jorge do Mônaco. Acho que são esses jogadores que já deveriam começar a ser testados para o próximo ciclo, sabe? E qual a tua opinião, Gustavo? Tu acha que a renovação tem que começar agora ou você aguardaria chegar até a Copa América 2019 para dar oportunidade desse time de Tite, que participou da Copa, que ganhou a simpatia de muita gente, né? Uhum. Que... Eu concordo com o Fernando aí. Nesse caso, eu sei que o clamor popular é essa coisa do muda já, ninguém presta, pós-Copa é aquela coisa da ressaca, terra arrasada, né? Não é assim. Os principais nomes, eles precisam passar esse bastão ou até continuar. No caso, Neymar e Coutinho vão continuar e com mérito, mas acho que tem que ser devagar, não precisa dessa terra arrasada. O legado que o Tite deixa é bom, que deixa não, que ele criou, construiu como base é bom. Eu acho que não tem essa necessidade de mudança total não. Se não tem outro melhor que o Miranda e o Thiago Silva, por exemplo, vai com eles de novo e aí vai surgindo, o trabalho tem que ser paulatino. E em Um exemplo assim que aconteceu mais ou menos em relação a isso. A Copa 2014, o Brasil entrou com uma seleção que muita gente considerava inexperiente, muito imatura, e isso se mostrou nos jogos decisivos. Em 2014 a gente não teve essa passagem de bastão dos jogadores mais experientes. A gente tinha aquela geração que teve Adriano, teve Kaká, Ronaldinho Gaúcho, e do nada, de repente, pronto, eles pararam de ser convocados, muito por questões profissionais deles mesmos, né? Adriano e Ronaldinho Gaúcho deixaram de jogar em alto nível e tal. Mas não houve uma geração dessa que era muito boa para outro que já era, já tem Neymar, já bota ele para jogar, já é esse cara, é ele que vai liderar, e ele muito novo para ser o líder daquela seleção. E em 2014 a pressão por ser uma Copa aqui já ficou muito maior. Quando há uma ruptura muito brusca nesse sentido, acho que o time só tem a perder. Muita coisa muda também. 4 anos, muita coisa muda. Pois é. Vou pegar da Copa passada Bernard e Oscar, que eram dois caras que a gente diria que chegariam voando. Na Rússia, a gente nem sabe, nunca foram convocados. E acredito que também não serão mais. Então, muita coisa muda, muito jogador desaparece, muito jogador surge. Quando você faz como é que se diz, uma renovação meio paulatinamente, assim, mais amena, com os jogadores entrando aos poucos, os mais novos, eu acho que tem tudo para ser melhor. Quando você faz uma coisa muito, vamos descartar, caça às bruxas, vamos tirar esses caras que não deram certo, acho que não tem nada positivo nesse sentido, não, nessa política. Falando de jogadores mais novos, projetando 2022, dessa turma que não foi convocada, por exemplo, a gente tem bons nomes, né? Richarlison, chegou a ser convocado, né, no período do ciclo da Copa de 2018. O próprio Arthur, que chegou a ser, tá no banco, na lista reserva, né, da Copa do Mundo.
Quem que vocês veem projetando Vinícius Júnior, enfim, são vários nomes. Quem que vocês projetam assim de se destacando em 2022, ou pelo menos tendo uma chance, chegando em boas condições, né? Eu acho que os que estão aí vão chegar no auge, Neymar e Coutinho, que eu citei antes, chegam perto dos 30, chegam no auge. O auge de você, o auge de técnica e de mente, 29 e 30. Romário 94, 29 e 30, Baggio, enfim. Esse pessoal, você chega aos 30 com essa maturidade e com a parte técnica. Eu acho que eles chegam voando. Dessa nova geração, eu ainda não acredito no Vinícius Júnior em alto nível. Acho que ele ainda vai rodar muito por Europa B e Portugal, Real B, por exemplo, até alcançar. Mas eu acho que o Richarlison é um dos caras que chega com esse patamar de Europa antiga, de já estar há tempo na Europa, forte, é um cara que futebol mundial hoje em dia pede. Eu acho que é um dos que chega. Arthur e Luan não boto tanta fé assim. Depende do começo de Arthur no Barcelona. Se ele perder muito tempo rodando por Europa B, como eu acho que o Vinícius Júnior vai perder, não acredito que chegue voando. Acredito que chega para a Copa, mas não acredito que chegue voando como titular absoluto, por exemplo. Neymar, de alguma forma, ele conseguiu o objetivo dele na Copa, que era se tornar notícia. Certo. Mas muitos veem como pro lado negativo. Como é que você vê a imagem de Neymar pós-Copa? Como é que sai... Para o mundo, acho que ele deixou a pior possível com essa questão de, não só simulação, porque ele realmente apanhou muito nessa Copa, ele sofreu muitas faltas, né? Mas essa coisa do exagero do teatro que ele fazia nas faltas que sofria, acabou virando piada ao redor do planeta. Até aquelas pessoas que não são tão antenadas em futebol de outras partes do mundo passaram a brincar com essa coisa do Neymar. Isso já era meio um folclore dos brasileiros, mas Neymar pegou isso e elevou a outro nível. Agora, eu acredito que para o ciclo 2022, penso eu que a gente vai ver um Neymar completamente diferente. Eu acho que se daqui para lá ele já tiver conseguido uma bola de ouro, um prêmio de melhor do mundo, ele vai estar com outra cabeça, vai soltar muito mais a bola. Acho que um dos grandes entraves de Neymar, um dos grandes problemas de Neymar nessa Copa 2018 foi aquela coisa de ser a Copa dele querer fazer a Copa dele. Ele com 26 anos, no auge técnico, numa seleção boa, entrosada, ele quis mostrar, ele queria ser o herói sempre. Nesse jogo com a Bélgica isso ficou muito claro. Em outros jogos já tinha aparecido, mas nesse jogo com a Bélgica foi mais evidente, porque no segundo tempo o Brasil pegou uma Bélgica bem montada na defesa. Ele muitas vezes tinha uma opção de um passe, de fazer uma jogada melhor e queria resolver. Eu acredito, porque ele também busca esse prêmio individual do melhor do mundo. Se daqui para 2022 ele já tiver ganho esse prêmio uma ou duas vezes, eu acho que ele não vai entrar com essa pressão de sempre querer ser o cara, sempre querer ser a pessoa que vai resolver, o líder do time dentro de campo, de joga para mim que eu resolvo. Eu acho que a gente vai ver um Neymar mais coordenado, mais entrosando, soltando mais a bola. Acredito que em 2022 a gente vai ver um Neymar talvez aparecendo menos, porém mais produtivo para o time. Mas a questão é justamente essa. Neymar vai ganhar o prêmio de bola do melhor do mundo, The Best, né, da FIFA, que é o grande objetivo, porque quem volta, só lembrando, são os técnicos e jogadores das outras seleções. Justamente eles que criticaram bastante as simulações de Neymar na Copa. O prêmio, assim, para mim, pouco importa essa coisa do melhor da FIFA. Eu não sei porque ele liga tanto para essa coisa. O jogador em si, claro que a vaidade dele fala... Tem coisa do contrato de patrocínio também, que aumenta assim, a partir de premiações individuais. O Cristiano vai ganhar 10 e ele, pra mim, ele nunca vai ser melhor que o Messi, por exemplo. Essa coisa da FIFA, do melhor prêmio, assim, virou meio folclore. Eu tenho que lutar para ser o melhor da FIFA, pouco importa pra mim. Se você for campeão do mundo, ou se for campeão de uma liga, pra mim é o que importa muito mais. Acho até que acaba sendo ruim pro jogador. Fica ruim pro jogador, porque ele fica tentando atingir aquela coisa cegamente. E acho que o Neymar falta essa parte mental só. Tecnicamente, pra mim, ele é parecido com os melhores do mundo, mas falta essa parte mental. Agora, eu acho muito injusto esse tipo de cobrança. Toda hora o Neymar é o que simula. Todo cara simula, velho. Você vai pegar o Suárez, você vai pegar o Cristiano Ronaldo, da Inglaterra também. Os jogadores da Inglaterra, que são os mais reclamam. Os que pregam a ética, né? Da boa ética. Na primeira chance de enrolar o árbitro, ele vai enrolar. Agora, os caras de fora, é muito mais fácil você xingar um sul-americano. Um Schmeichel, o goleiro da Dinamarca, muito mais fácil ele xingar um sul-americano, que eles acham a gente mais fraco, que ele xinga um europeu, que ele vai ser rebatido. E um cara que exatamente não é um exemplo de simpatia como o Neymar. Não é. Que gosta de brigar e tal, aí acaba sendo um alvo fácil. Essa fama de bad boy dele e tal. Mas a gente tem que esquecer essa coisa do Neymar fora e Neymar dentro de campo. Pelé é um fora, Pelé é outro dentro, Ronaldo é um dentro, é outro fora. Se eu for ligar para tudo que o Ronaldo faz de errado e o que Pelé fez de errado na vida, acho que eu não teria ido nenhum no esporte. Né? Tá faltando alguém para dividir os holofotes com o Neymar na seleção? Talvez. Se comparar, por exemplo, 2002, que tinha Ronaldo e Rivaldo, né? Ronaldinho Gaúcho surgindo. Ronaldinho surgindo. Talvez em 2022 Coutinho esteja ainda melhor.
talvez, ó, Gabriel Jesus vai ter 25 anos, quem sabe ele não vire um atacante de altíssimo nível, ele já é um jogador de alto nível. Eu não sei se ele vai se tornar, mas talvez sob o comando de Guardiola ele possa evoluir a ponto de, ó, Gabriel Jesus é hoje o principal jogador do Brasil. Claro que Neymar é mais talentoso, mas a gente tem Jesus e Coutinho que estão mais velhos, mais experientes e são tão importantes quanto. Eu acho que isso vai ajudar muito no próprio futebol do Neymar dentro do time. Pronto, amigos. Aqui convidamos os dois, né, o Fernando Barros e Gustavo Lucchesi, que participaram, deram a visão deles sobre o futuro da seleção brasileira. Espero que as profecias dele se cumpram, né, ou pelo menos levem em consideração aí, né, do parte que está sendo discutido aqui. Obrigado e até a próxima.